Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana, estarei acompanhando a participação de vocês aí no chat, a interação de vocês e juntamente aí com o nosso querido professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia nesse dia frio aí de terça-feira? Sim, tá friozinho hoje aqui em São Paulo, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professor Mauro, o Marcel, professora Tayana aqui conosco, nos acompanhando em mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vai ser uma aula que vai ser um grande bate-papo sobre literatura medieval. Vamos falar de cavaleiros, vamos falar de resgates a princesas, vamos falar de cosplayers. Eu sei que você gosta, é bem legal. Mas o que tem a ver cosplayers com cavaleiro medieval, com tudo, nada, eu não sei. Vamos tentar relacionar algumas coisas, vamos conversar a respeito. Vamos tentar trazer algumas coisas que ficaram lá na Idade Média para hoje, ver algumas coisas que podem ser resgatadas, algumas coisas que ficaram para trás e relembrar, né, cantigas lírico-amorosas, cantigas satíricas, né, que foi o conteúdo desse bimestre, né, já com vistas ao que vai ser a nossa recuperação lá no mês de outubro. Professora Tayana, quais serão as habilidades do objetivo da aula E de hoje? vamos lá, essa aula interessante. Aí eu estava tendo uma prévia sobre o que era cosplayer antes de começar É a a aula aqui, professora. que eu Nossa, sou acredita. meio Gente, não, desatualizada, tem que gente. falar. Temos que falar. A professora chegou. Mauro, o que é cosplayer? Não, gente, que é isso? Não sei Sério? muito, mas vamos aprender juntos hoje. Vai ser bem bacana. Vamos aprender legal. Vocês vão ensinar muito para nós hoje e vamos trocar ideias, né? Então, E também professora. você pode acompanhar a gente pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, Língua Portuguesa, CMSP_EM. E vamos aí à aula de hoje, né? Que eu, pelo menos, estava curiosa. Será que todo mundo que está aí do lado da tela sabe, do outro lado da tela sabe o que é cosplay? Às vezes não, às vezes tem um professor como eu que não sabe, não é verdade? É Vamos lá, verdade. então, aos É isso aí. objetivos da aula. É relacionar o período medieval à sua produção literária. E as habilidades? Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Reconhecer características básicas do poema lírico. Eu acredito que nós já estamos trabalhando com as habilidades essenciais. É As isso, professor Mauro? essenciais e revisão do segundo bimestre. Estamos tentando fazer uma Paralelo, né? ligação entre um paralelo, isso, ligando as duas coisas, né, para poder fazer uma ponte, né, entre o que nós aprendemos, o que nós deixamos de aprender e o que nós precisamos aprender. Nossa, tô ambicioso, né? O É, tudo negócio um pouco. tá assim. Mas vamos lá, gente, é assim. Quando a gente estudou no começo desse bimestre trovadorismo, a gente, assim, passamos um pouco de largo de um conteúdo que é muito importante lá, que eram as novelas de cavalaria, coisas que aconteciam naquela época, textos que certas pessoas liam, né? Para quem lia, eu falo certas pessoas porque nem todo mundo era alfabetizado naquele tempo. Então, nós temos sempre que pensar o texto, quando fala de literatura, pensando qual era o público, né? Vamos ler com o nosso olhar de hoje, claro, sermos inteligentes, mas também temos que ver quem era o público, quem era o escritor, né? Qual era o contexto histórico. Por isso, uma das habilidades que nós desenvolvemos é isto, né? De tentar associar o texto à época, ao período, e tentar reconstituí-lo hoje, né, com os olhares de agora. Então, por isso que é importante a gente estar estudando literatura. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje, o que faremos hoje na tela? Hoje nós vamos debater as influências das histórias de cavalaria na nossa época. Hoje vamos relembrar as principais características do trovadorismo, tá? O assunto lá no comecinho do bimestre, revisão. E vamos ler algumas cantigas medievais. A aula de hoje é bem recheadinha, ela é bem objetiva, então é isto. Gente, então olha só, professora, diga para mim, responda. Eu gosto de perguntar para a professora porque sempre um outro ponto de vista, um outro olhar, né? Responda para mim, você gosta daquelas histórias de resgate de cavaleiros, princesas, aquele tipo de história? Você Eu gosta, acho que professora? tudo tem a ver com a fase da nossa vida, né? E já teve fase da vida que eu gostava mais, adolescente, acho que até os 20 e poucos anos, depois fui desanimando. Assim, não que eu fui desanimando, desacreditando, mas não foi mais interesse. Aquelas princesas da E, Disney, aquelas quando eu era mais princesas, né? adolescente, Então, sim. mas é bem legal. Nossa, acho que de certa forma serve como modelo para nós, né? Os rapazes querem assim, não, quer proteger, as meninas querem. Até chega uma hora que a gente não quero ser a princesinha não, a menina Isso, foi quer bem isso comigo. quer resgatar também, sei lá, e o rapaz às vezes não, pera aí, eu quero ser resgatado também. Cadê aquela princesa que vai me tirar da minha torre, né? Isso é bacana isso, né?
Então, mas vamos lá, gente. Responda para nós em 2 minutinhos, 1 minutinho só. Essa resposta é fácil. Vamos tentar trazer vocês para o assunto. Pergunta na tela. Você gosta de histórias de cavaleiros e resgates da princesa? Justifique. Se não gosta, por que você não gosta, né? Passou o tempo, não é mais aquilo, você continua gostando. Então, responda para nós em 1 minuto e nós já voltamos. E aí nós agradecemos a participação de vocês. O Gabriel, ele fala que está presente, que é a melhor aula, manda um monte de Ô, coraçãozinho. Gabriel, grande abraço para você. Gente, um grande abraço também ao pessoal que entra em contato conosco pelo Instagram. Manda um abraço também, professora. Gente, é muita gente. A gente não consegue. Olha, a gente não consegue, senão a aula vai ficar só mandando abraço, pessoal. Mas olha, um grande abraço aos professores que estão acompanhando a gente, aos alunos da primeira, segunda, terceira série do ensino médio. Estamos com vocês. Tem uma professora que entrou em contato hoje conosco no aplicativo e diz, olha, eu estou aprendendo muito, os meus alunos estão aprendendo muito, eu fico tão feliz quando eu escuto isso. E eles estão dizendo o seguinte, olha, inclusive meu filho, que não está nem no ensino médio, assiste às aulas e gosta bastante. Cara, isso faz tão bem para nós. Que legal, hein? Ó, o Fábio, ele fala assim, Fábio Vitor, só Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, mas também, deixa eu falar um instante, Cavaleiros do Zodíaco, tá lá, olha, são os cavaleiros que vão resgatar, quase em todo o episódio, pelo menos onde eu acompanhava, né, resgatar a Atena, é isso, são cavaleiros que vão resgatar a princesa, algo do cavaleiro medieval que ficou para nós ainda hoje, é isso aí. Vamos lá também ao Kennedy Christ, ele fala, se for um filme ou jogo, eu adoro. Jogo é bastante, tem muito isso. Matheus, não faz meu tipo de leitura, gosto mais de suspense. E tem a professora Adriana, boa tarde, professora Adriana. Professora Adriana, abraço. Olha só, o Lucas, engraçado. Não gosto muito, acho infantil. Gostou dessa? Infantil. Olha, eu acho, às vezes, né? Tem o Indiana Jones, que ele tem essa tradição, né? É um filme de aventura lá dos anos 80, 90, né? Que tem até um dos filmes, Os Cavaleiros da Última Cruzada, que eles chegam a entrar em contato com cavaleiros medievais. São filmes bem legais que resgatam, de certa forma, né, essa tradição medieval da cavalaria, que vamos falar mais ao longo dessa aula. Professor Mauro, a Maria Eduarda, ela faz uma pergunta para Claro. você. Qual a cultura do trovadorismo? A cultura trovadorismo? Olha, essa pergunta, a Maria Eduarda? Maria Eduarda. Maria Eduarda, essa pergunta vamos responder durante esta aula, tá bom? Então fica ligadinho. Se eu não responder, me critica, me pergunta aí, tá bom? Vamos falar sobre isso. Lá no Instagram também, marca a gente lá, pergunta. Esta aula, fica tranquila. Tem muita gente aqui. Tem gente que gosta por causa dos jogos. Uma princesa para me tirar da torre. Olha só, isso. Uma princesa, assim, é isso aí. Hoje está tudo meio invertido, né? A princesa para resgatar a gente. Olha só, então, agora mais um minutinho para você participar conosco. Na tela, a pergunta. Você já ouviu falar da história do Rei Arthur? Então, o que você sabe a respeito desta história? É uma novela de cavalaria. Então, o que você sabe sobre esta história? 1 minuto e já voltamos.
Vamos Então, lá. professora, o que que os alunos sabem sobre Rei Arthur? O que eles sabem a Ó, eles respeito? estão tentando lembrar aqui. O Alberto Sim. ele fala, ouvi falar o nome, mas não estou lembrando direito. Sim, a espada, a Elisa fala. O Kennedy fala, acho que tem a ver com uma espada numa pedra. Olha isso aí. Gente, ó, é assim. O que acontece? Existem várias narrativas, né, que envolvem um mito chamado Arthur, que seria um rei da Inglaterra. O que que essa história conta, né? E existem várias traduções, né, para o português, para o espanhol, tal. E no período medieval elas eram muito populares. No período medieval, no Renascimento, eram muito populares mesmo. As pessoas liam bastante. Então, o Rei Arthur, eu vou pular muita coisa, vou cortar muita coisa, porque não dá para contar todas as histórias do Rei Arthur, mas basicamente é a história de um rei que ele não foi criado na nobreza como herdeiro do trono, e havia na região dele uma pedra com uma espada encravada, essa espada de nome Excalibur, foi o que o nosso querido aluno falou, e essa espada, quem arrancasse ela da pedra, quem retirasse ela da pedra, quem retirasse a Excalibur da pedra, seria o novo rei da Inglaterra. O jovem Arthur, que não sabia de nada, ele não sabia nem da lenda da pedra, da espada, ele do nada foi lá e tirou a pedra, tirou a pedra, tirou a A espada espada da da pedra. pedra, Eles estão tirou a aqui pedra. falando, estou contando a história toda aqui. Exatamente, então, exatamente, tirou a espada da pedra e se tornou o rei Arthur. E aí, se tornou rei Arthur e formou o grupo dele, né? Vários outros cavaleiros. Lancelot casou com a Guinevere, houve um relacionamento meio extraconjugal entre a Guinevere e o Lancelot. Ou seja, existem várias histórias. E uma das mais famosas é eles indo em busca do Santo Graal, né? Que é o... Essa parte eu sei. Exato. Então, por favor, Não, professora, que é não, pode o Santo Graal, continuar. que é aquele cálice, né, que Jesus Cristo utilizou, né, para fazer a Santa Ceia, que ele tomou o vinho. É isso, certo? Sim, tem relação até com aquela imagem, né, de Jesus, não é isso? Exatamente. E dizem que só o cavaleiro mais nobre, mais valente, ele conseguiria, né, alcançar, ele conseguiria descobrir onde estava escondido o Santo Graal. E aí o que é interessante é que até descobrir onde está o Santo Graal, até chegar lá e descobrir mesmo. Ele Desvendar o passa por mistério, né? diversas aventuras, resgata mocinhas, resgata donzelas, mata dragões, né? E vive diversas aventuras. Ou seja, são as novelas de cavalaria, né? Então, não só o Rei Arthur, como os outros cavaleiros também. E essas aventuras ficaram famosíssimas, muito populares no período medieval. Tão populares que quando chegou perto do Renascimento, um escritor chamado Cervantes, ele escreveu uma história debochando da popularidade que essas aventuras tinham. Na tela, por favor, temos aí, olha, o nome desse livro que o Cervantes escreveu chama-se Don Quixote. E aí na tela temos Don Quixote e Sancho Panza, né? Numa ilustração de Gustavo Doré para o livro de Miguel de Cervantes. Na imagem a gente pode ver um cavaleiro medieval, todo maltrapilho, né? Um cavalo na história chama-se Rocinante. Ao lado tem o Sancho Panza montado num animal que deveria ser um burro, né? Mas aí parece ser um outro bicho, é um burro. E aí o que acontece? Volta para mim na tela, por favor. Isso. E o que acontece? O Don Quixote, olha só. A novela de cavalaria foi o que eu falei para vocês. O Don Quixote é a história de um cara que ele leu tanto novela de cavalaria, que ele começou a confundir a realidade com a ficção e começou a pensar que ele próprio era um cavaleiro medieval. Mas aí o que acontece? Ele trouxe para si, na vida dele, todos os valores nobres que um cavaleiro medieval deveria ter. E ele montou no seu cavalo, um cavalo todo velhinho, usou uma armadura velha que tinha lá e saiu lutando, defendendo os fracos e oprimidos, e lutando contra gigantes, e confundindo, porque pensou que era gigantes, mas um dos gigantes era um moinho de vento, então ele ficou todo louco, e louco, e um cara acreditava nele, que era o Sancho Panza, que acreditava que ele teria uma ilha, porque olha, quando alcançarmos as melhores coisas do mundo, você vai ter uma ilha para você governar, então o Sancho Panza é aquele que acredita no Don Quixote, né? Ou seja, os caras se fantasiavam de cavaleiro medieval e saíam por aí. Era Professor, tem uma legal. pergunta. Você falando, Claro. me deu vontade de perguntar uma coisa. Em relação aos alunos de hoje, né?
que vem aí filmes e tal, você acha que tem essa possibilidade também de sair confundindo o real com o não real? Confundiu. O que você acha sobre esse Tá, e uma assunto? pergunta que eu faria para os nossos alunos. Você Ter, acha que as né? pessoas confundiriam, assim, assistindo a tanto cinema, videogame, né? Olha, sabe o que é interessante? Esse discurso que nós temos hoje de que, olha, os videogames influenciam os comportamentos, a televisão influencia os comportamentos, a internet influencia os comportamentos, isso aí, olha, é um debate que está em Dom Quixote lá no século XVI, ou seja, não é um discurso novo de que a arte, de certa forma, influencia os comportamentos. Eu acredito que, assim, se eu posso opinar, eu Lógico acredito, que pode. se eu posso opinar, eu gosto da opinião dos alunos, eu acho mais barato isso, eu ouvi o que Aí eles eles têm estão a falar. falando aqui já, Se eu estão dando posso opinião. opinar, eu Ah, acredito que sim, de certa forma influencia sim, não tanto quanto os arautos, né, dizem, mas claro que tem influência, porque se eu gosto tanto de literatura, se eu sou hoje professor de vocês, é porque de certa forma a literatura me influenciou, o texto me influenciou, né? Agora, eu não sei se, de certa forma, em qual olha o que sentido. o Gabriel está Claro, falando. por Eles estão favor. falando já. Acho que as crianças vivem isso, imaginam ser seus personagens preferidos. Ele acha que a criança acaba. Porque a criança ela tem mesmo essa coisa Então, da mas olha que coisa imaginação, né? bacana. O Don Quixote, ele pegava os valores de um cavaleiro medieval, que era de nobreza, cuidar, né, resgatar, e trazia para a vida dele. E isso, de certa forma, era ridicularizado. Teve um momento que ele entrou naquelas casas mal faladas, com aquelas pessoas que não eram de boa conduta, e acabou por ser ridicularizado pela forma educada que ele chamava as pessoas. Ou seja, de certa forma, viver no mundo de fantasia para o Don Quixote era bom. Mas olha, eu trago uma outra Só para dar pergunta. uma voz para os alunos. Claro, por favor. Porque aí eu falo só um lado, aí parece, o professor está defendendo um lado. A gente não está defendendo, a gente está dando voz Não, para aqui vocês, é né? debatendo. Pera que a Kleber falou assim, isso vai depender da mente da pessoa. Então ele acha assim que não é aquilo que influencia, mas a mente da pessoa que vai se deixar influenciar. É uma opinião, eu acho que tem que Exato, ser claro, deixada foi o que eu falei também, agora há pouco. né? A minha opinião é uma das opiniões. Olha, eu acho que o mundo é isso. O mundo não é um. O mundo é um, mais um, mais um, mais um. O mundo somos todos nós. E isso é importante, exercício de empatia, saber escutar, saber ouvir e saber argumentar. E isso, olha só, eu tenho uma pergunta para vocês que ela é bem bacana. Eu acredito que seja. Olha só na tela. Será que o que Don Quixote fazia era, em certa medida, um cosplay? Será que o que Don Quixote fazia há 500 anos, né, hoje seria chamado de cosplay? 1 minuto e já voltamos com a sua resposta. O Luan diz que sim, a Marina diz que sim, a Luana diz que não, o João Pedro fala, era muito mais sério no caso dele. Então, nós temos várias É opiniões. Luan? E já passei Ah, aqui, acho que era Luan, Luan. desculpa, Luan, Então, que eu olha, já fui procurar outra pessoa. acontece. O que você está dizendo que era muito mais sério, acredito que porque no caso do Don Quixote, ele levava aquilo para a vida dele. Ele mudou toda a vida dele e acreditava que aquilo de fato é verdade. Posso ler o da Claro, Adriele? por Eu tô favor. cortando o prof, mas é que eu achei uma resposta aqui, ó. Não, é a Adriele que fala. Não, pois ele se tornava um cavaleiro e não imitava um cavaleiro. É isso que ela coloca, Opa, olha, é um argumento válido. É o que eu estava falando agora, completando, né, professora? É assim, o que o Don Quixote fazia, ele, em certa medida, eu vou me posicionar também. Acredito que era
Porém, o cosplayer, ele sabe que aquilo é uma brincadeira, sabe que aquilo é uma fantasia, né? Aquilo é uma espécie de jogo. E todo mundo que está ao redor dele sabe aquilo também, né? Ó, estamos disfarçando, estamos brincando. É a comic alguma coisa, as pessoas estão no momento para aquilo. O Don Quixote não, ele levava para a vida real, ele confundia a realidade e fantasia, né? Até aquela coisa, o Don Quixote, de certa forma, ele é a nossa crença num mundo melhor, num mundo de fantasia, num mundo onde as coisas são possíveis, né? O que é alguma coisa, é perto do que é o cosplayer, mas o cosplayer é Tem, outra. tem aluno que não sabia o que é. Eles estão se ajudando aqui. Acho que a Claro, Thalita que bom. pergunta. Eu não sei, eu sei que a Nayara e a Thalita estão conversando aqui e a Thalita responde. Acho que a Thalita pergunta, sei lá. Oi, se vestir de um personagem, ela está perguntando no Sim. cosplay. E a outra responde, sim, obrigado. Quer dizer, elas Isso. estão. Só eu que não sabia. Porque eu parti do pressuposto que cosplayer seja no dia a dia de vocês. O que é cosplayer? É você se vestir de um personagem. É você, sei lá, Naruto, por exemplo. É você pegar algum personagem do Naruto ou o próprio Naruto, se vestir, se fantasiar, cortar o cabelo igual, identificar, e ir para um evento vestido daquilo. Ou eu falo Naruto, não pode ser o Super-Homem, o Batman, né? É um personagem. Dito tudo isto, pergunto a vocês agora. Olha só, uma pergunta bem legal. É possível considerar os super-heróis, né, as histórias de super-heróis, como as novas novelas de cavalaria? Ou seja, as histórias de heróis de hoje são as novelas de cavalaria do século XXI? Participe conosco, 1 minuto e já voltamos. E vamos lá, gente. O Gustavo respondeu sim, pois eles têm valores e uma jornada de trilhar igual às novelas de cavalaria. E outros falam que não. Com certeza, a Thalita fala, ambos são inspirações para as pessoas de sua época. Sim, é porque eu penso assim, gente, eu concordo com vocês, discordo de vocês, sei lá, eu gosto do debate, né? Olha, você pega um herói hoje, sei lá, o Batman, um Vingador lá, de certa forma, olha, você pega os Vingadores, troca Tony Stark por Rei Arthur, você tem lá a Távola Redonda, né? Você tem lá os Cavaleiros Medievais. Troca Excalibur pela armadura dele, você tem o elemento mágico, de certa forma, né? Ajuda a organizar. Aí, Merlin, em vez de Merlin, sei lá, é o Jarvas, né? Não sei, eu tô jogando pro ar, eu gosto da polêmica. De certa O forma. Paulo, ele Oi? fala assim, seria uma releitura dessas histórias visando o tempo e a sociedade atual. Sim, porque o que o Cavaleiro Medieval buscava era o Santo Graal, era salvar a donzela, era trazer benesses para a região dele, era salvar a comunidade, era matar o dragão, né? O dragão hoje, poxa, é o Thanos, não sei. O que eu falo para vocês, não é a mesma coisa, sim, claro, estou polemizando aqui, mas olha, alguns valores das novelas de cavalaria permanecem até hoje em algumas leituras que nós fazemos, nas histórias da Disney, nas histórias dos quadrinhos, nesses filmes de herói, HQs, inclusive nos animes, né? Alguém citou no chat RPG, inclusive nisso, né? Então, a ideia aqui não é falar, olha, isso aqui, aquilo, não. Por favor, não é a mesma coisa, mas somos nós buscando reinventar os valores, né? Reinventar as estéticas ao longo dos séculos. Isso é muito humano, né? Então, é isto. Gente, responda para nós agora. Mais uma participação, professora? Eles estão Discordam debatendo, de acho mim, que, concordam né? comigo? Eu mesma adoro coisa, isso, tem uns que concordo, discordo. A ideia é discordam. essa.
Eu gosto da polêmica. A maioria está concordando, é que eu estou procurando uma resposta de Discord aqui, estou só vendo então, sim, mas é sim, isso. sim, sim. Então, mas vamos lá. Fecha não. Gente, funciona assim. Estamos falando de novelas de cavalaria que elas funcionavam como uma espécie de narrativa que era muito popular no período medieval. Funcionava não, era isto. Então, a principal que nós temos contato era do Rei Arthur, foi o que eu falei para vocês. Porém, havia muito mais sendo escrito nesse período, né? E quando a gente fala de período medieval, muita coisa vem à nossa cabeça. Idade Média, né? Então, eu queria que nos próximos 2 minutos, eu vou deixar o chat aberto para vocês, vou fechar aqui o tempo, nos próximos 2 minutinhos, vocês participem conosco, no caderno, no chat, escrevam para nós respondendo a esta pergunta. Quando a gente pensa sobre período medieval, o que vem à sua cabeça? O que você sabe? Tudo sobre o período medieval. Participe conosco e já voltamos. Idade Média, período medieval. Quando a gente fala em Idade Média, o que vem à nossa cabeça? Muita gente participando. Professora, então? Vamos lá. A Samiri falou reis, guerras, castelos. A Nicole falou cavaleiros, armaduras, pessoas sem tomar banho, donzelas e um tempo... Peraí. Vamos, parou. Pessoas sem tomar banho? Como assim? Nossa, ela castelos, fadas, pessoas sem tomar banho. Bem diferente. Nossa, bem diferente. Olha, faz parte, não é que a pessoa sem tomar banho, né? Acho que era outra cultura, né? Então, acesso à água em alguns lugares era mais complicado, né? Então, mas faz sentido. A Pietra. Ai, gente, vocês têm uns nomes difíceis, pior que o meu, ó. Cavalheiros, feudalismo e escravidão. Cavalheiros, feudalismo, isso. Escravidão, sim, também. O Nicolas, gladiadores. Gladiadores, Gladiadores? Né? É a história antiga, né? Gladiadores. Castelos, reis, plebeus e guerras. Muita guerra. Isso, o vassalagem, falou. Dragões, heróis, o Eric falou também. Dragões já é parte da fantasia, né? Fantasia, fadas, coisas de fantasia. Gente, isso mesmo. É assim, olha, muito do que tá aí tá certo, olha só, não vejo, assim, mesmo quando o que tá no meio da fantasia, no mundo da fantasia, aquilo que a gente construiu enquanto ficção para, de certa forma, ilustrar a Idade Média do mundo ficcional, né? Tanto que tem muitas histórias que acontecem, sei lá, Senhor dos Anéis, que não é Idade Média, mas a gente pensa que é alguma coisa do período medieval ali, né? Andrew fala bruxas aqui. Então, essa questão da bruxa é porque na Idade Média tinha aquela questão do teocentrismo, né? Um mundo voltado para a religiosidade. Então, era muita perseguição para aqueles que não seguissem a religião, né? Que, assim, era outro período, né? Então, mas
havia uma literatura nesse período. E eu vi Ai, alunos citando, né? Eduardo falou uma coisa interessante, Claro. peste bubônica. Peste bubônica, isso. Olha, É, estão bem informados. A aula de história foi ótima, é. participaram. Então, olha só, gente. Na tela, os primeiros textos literários em língua portuguesa foram escritos durante a Idade Média. Sobre esses textos, considere as afirmativas a seguir, indicando se são verdadeiras ou falsas. Então, voltando para mim, olha só, vai funcionar assim. Eu vou passar para vocês agora algumas afirmativas. Eu não vou fechar o chat, não vou fechar a tela, vou deixar aberto, vou conversando com vocês aqui, algumas afirmativas e vocês vão participando conosco, dizendo se são falsas ou verdadeiras. A gente vai explicando e conversando aqui. Tá muito legal, tô vendo que vocês estão participando bastante conosco hoje. Tá? Com relação a se aprofundar no que é a Idade Média, eu recomendo que vocês leiam tudo a respeito, pesquisem, se informem, vejam filmes, vejam livros, porque, olha, é um assunto muito importante, foi um período muito importante da história da humanidade, que não basta o que a gente aprende aqui na escola, não basta o que a gente aprende na faculdade, sempre alguém descobre algo novo e é muito importante. Porém, o foco da nossa aula é literatura, e quando a gente fala de literatura, a literatura da Idade Média era o trovadorismo. A nossa aluna perguntou, por isso era cultura. Então, estamos respondendo agora. Então, respondam para nós, olha, tá na tela. Verdadeiro ou falso? As cantigas medievais são de tradição oral. Elas eram cantadas acompanhadas de instrumentos musicais. Então, as cantigas medievais têm tradição oral. Eram cantadas acompanhadas de instrumentos musicais. Falso ou verdadeiro isso? Então, participe conosco. Os alunos estão respondendo, professora? Já estão respondendo e a maioria aqui, verdadeiro. Verdadeiro. A professora puxou a fila, que eu nem esqueci Ótimo, o nome da professora. Um grande abraço, professora. Olha Eu só, achei o nome verdadeiro. dela. O que acontece? As cantigas eram num período em que as pessoas não eram alfabetizadas. Então, vamos pensar assim, o que acontecia? Vai ter uma festa, as pessoas vão lá cantar, festa num castelo, as pessoas vão cantar os textos acompanhados de quê? De violão, lira, né, harpas. Ou seja, a lira era um instrumento parecido semelhante a uma harpa, era tocado acompanhado da letra, ou a letra acompanhada da lira. Então, não é à toa que hoje a gente chama de eu lírico. Eu lírico é a voz que fala no poema. É uma tradição lá da Idade Média, do trovadorismo. Outra coisa, por isso que o nome é trovadorismo, porque eram trovas, sinônimo de cantigas. O trovadorismo poderia ser cantigoísmo, ia ficar feio pra caramba, não. Trovadorismo fica legal. Tradição oral, ou seja, eu canto algo, a professora Tayana aprende, canta, muda um pouquinho a letra, que canta para outra professora, que canta para sua professora, e todo mundo muda um pouquinho a letra. Daqui a uns 50 anos, alguém vai lá e escreve. Daquilo que eu cantei para daqui a 50 anos, ou seja, mudou alguma coisa, até que alguém coloca. Muitas cantigas se perderam na história, e é assim que acontece. Mas algumas ficaram até nós. E é isto. Na tela, próxima, verdadeiro ou falso. As cantigas se dividiam em 3 tipos: cantigas lírico-amorosas, cantigas satíricas, cantigas de eu lírico feminino. Verdadeiro ou falso? Participe conosco, responda. Cantigas lírico-amorosas, cantigas satíricas, cantigas de eu lírico feminino. Esses 3 tipos, verdadeiro ou falso? Eles começaram aqui com falso, tem professor também dizendo que é falso, depois tem alguns falando verdadeiro, depois volta um monte de gente falando falso de novo. Falso, porque as cantigas se dividem em 2 tipos. Lírico-amorosas, que são as cantigas de amor e de amigo. As cantigas de amor, com o eu lírico masculino, um homem se declarando para a mulher, um amor impossível. As cantigas de eu lírico feminino, a mulher cantando a saudade do seu amado. Essas são as lírico-amorosas. As cantigas satíricas, que são as cantigas de crítica, deboche, né, tiração de sarro, algumas com palavrões, né, algumas ofendendo. As que ofendem, dizendo o nome, são cantigas de maldizer. As que não dizem o nome da pessoa que está sendo ofendida, são as cantigas de escárnio. Então, são 2 tipos, lírico-amorosas e satíricas. Próximo, verdadeiro ou falso? As cantigas lírico-amorosas se dividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Nossa, eu respondi isso. Estão ligados? As cantigas lírico-amorosas se dividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Verdadeiro ou falso? Estão aqui respondendo verdadeiro, professor Mauri. A maioria, não tem nenhum falso. Todo Isso, mundo verdadeiro. então com atenção na aula. Perfeito, gostei de vocês. Olha só,
As cantigas lírico-amorosas, cantigas de amor e de amigo. As cantigas de amor, lembra de mim, eu declarando o meu amor à mulher amada. Cantigas de amigo, lembra da professora Tayana, ela cantando a saudade da pessoa amada. Ou seja, o cara foi embora e ela está chorando de saudade. Ou seja, a mulher chora de saudade, cantiga de amigo. O homem lamenta o amor que não tem, por ser um amor impossível, cantiga de amor. Cantiga porque são cantadas. Aliás, eu recomendo fortemente. Eu pedi que vocês fizessem isso na aula que a gente falou sobre. Hoje é a revisão, né? Que você vá até lá as redes sociais, vá lá nos canais de streaming e parem para ouvir. Tem cantigas que estão liberadas lá gratuitamente no YouTube. Escutem as cantigas com a partitura, tudo bonitinho. É uma experiência única. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Na tela. As cantigas satíricas se dividem em cantigas de escárnio e de deboche. Verdadeiro ou falso? As cantigas satíricas são cantigas de escárnio e de deboche. Professora, e aí, verdadeiro ou falso? Falando aqui que é falso, a maioria é Falso, falso. falso, muito falso. As cantigas satíricas, tal qual eu disse, são divididas em cantigas de escárnio e maldizer. Escárnio, você ofende alguém e não diz quem é. Maldizer, você ofende alguém e diz o nome, ou seja, está maldizendo alguém. Então, essa é a divisão. Próxima, verdadeiro ou falso? São características das cantigas de amor. De amor. O eu lírico masculino, a coita de amor e o amor idealizado. Verdadeiro ou falso? Cantigas de amor tem eu lírico masculino, coita de amor e amor idealizado. Professora, e aí, estão participando como? Verdadeiro, a maioria está falando verdadeiro aqui. Verdadeiro, exatamente. Olha só, na tela, para ficar bem clarinho para vocês, olha só, eu lírico masculino, um homem fala, declarando o amor dele, uma coita de amor, que é o sofrimento amoroso que ele sente por não ter o amor, esse amor idealizado, que geralmente é uma mulher perfeita, e ele se mostrando como vassalo, como alguém que se vê meio inferior à mulher amada, né? Acho que é o último, verdadeiro ou falso, são características das cantigas de amigo, eu lírico feminino, paralelismos, saudades e amor materno. Verdadeiro ou falso? E aí? Eles estão falando aqui verdadeiro, já estão só no V Verdadeiro? aqui, ó. V, tá subindo Verdadeiro? V. Olha, vamos dar uma olhadinha. Olha só. Volta na tela. Eu lírico feminino, paralelismos, saudades, amor materno. Não, olha só. Eu lírico feminino, sim, é a mulher falando pro homem, ou seja, da distância, daí a saudade. Perfeito. Paralelismos é uma espécie de refrãozinho que acontece na cantiga. Perfeito. Amor materno, não. É, né? Porque aí Não rola. pegadinha. Materno não rola, não vai acontecer. Agora estão colocando falso, mas agora o professor também já ajudou, né? Então, olha, estamos indo para o final da aula, eu vou ler uma cantiga e vocês respondem enquanto eu leio na tela. Cantiga de amor ou cantiga de amigo? Ai flores do verde pino, sabedes novas do meu amigo? Ai Deus, eu é? Ai flores do verde ramo, sabedes novas do meu amado? Ai Deus, eu é? Sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que apôs comigo? Ai Deus, eu é? Sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado? Ai Deus, eu é? Vós me perguntades pelo vosso amigo, e eu vos digo que é sano e vivo? Ai Deus, eu é? Vós me perguntades pelo vosso amado, eu bem vos digo que é viver sano? Ah Deus, eu é? E eu bem vos digo que é sano e vivo, e será convosco cantado prazo saído. Ai Deus, eu é? E eu bem vos digo que é viver sano, e será convosco em prazo passado. Ai Deus, eu é? De Dom Diniz. E aí, professora, cantiga de amor ou de amigo, Tá segundo nossos ganhando alunos? aqui amigo. Cantiga Amigo de tá amigo. ganhando. Esse ai Deus, eu é um refrãozinho, né? E quer dizer onde está ele. E assim, sabedes novas do meu amigo, sabedes novas do meu amado, isso aí é o paralelismo, tá bom? E olha, o cara tá distante, ela tá sofrendo, sofrendo à distância. Não porque ele não gosta dela, não é um amor idealizado. Eles tiveram alguma coisa. Onde está ele? Ou seja, já tiveram alguma coisa. Entendam aí amigo como amante, tá certo? Esse amigo aí é a pessoa que já teve algo com ela. Última, cantiga de amor ou cantiga de amigo? A dona que eu amo e tenho por senhor, amostra-me a Deus. Se vós em prazer for, senão dá-de-me a morte. Aqui tenho eu por lume desses olhos meus, e porque choram sempre, amostra-de-me a Deus, senão dá-de-me a morte. Essa que vos fizestes melhor parecer, de quantas sei,
Adeus, fazer-me a ver, senão dá-de-me a morte. Adeus, que me a fizesses mais amar, mostra-de-me algo, possa com ela falar, senão dá-de-me a morte. De Bernardo Bonaval. Esta, amigo, amor? Amigo ou de amor? O pessoal falou amor aqui. Amor? É isso mesmo, dá-de-me a morte, essa coita de amor, este sofrimento. Então, para terminar a aula, olha só, na tela. Quais canções da atualidade possuem as mesmas características das cantigas medievais? Dê exemplos apontando as características que se assemelham ao que mais se aproximam. Apresente essa pesquisa para o seu professor, compartilhe com seus colegas, ou seja, qual cantiga hoje, qual música hoje tem paralelismo, coita de amor, sofrimento, lírico masculino, lírico feminino. Então, gente, o que fizemos hoje? Hoje nós debatemos muito sobre as cavaleiros medievais. Na tela, rapidinho aqui, debatemos sobre as influências das histórias da cavalaria na nossa época, relembramos as principais características do trovadorismo e lemos cantigas medievais. Gente, não esqueça de você dar o like, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Tá, mentira, não é nada disso não. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigada, valeu. Aos professores. O que é verdade acesse o QR Code e diga o que você achou da nossa aula. Vai ser um prazer. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, fonética básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!